amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. Participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, pelo WhatsApp, é São Paulo, 11 974012235. Temos o chat do site da AltV, www.altv.com.br. O telefone que fica à sua disposição é de São Paulo também, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista, professor, doutor em Ciências Sociais, Eduardo Viveiro de Freitas. Eduardo, prazer tê-lo aqui, Eduardo. Prazer é todo meu, com essa mesa bem polêmica, pelo tema que nós temos para discutir hoje. Também conosco o físico, filósofo, historiador, José Luiz Goldfarb. O seu currículo é muito extenso, eu parei aqui. Está ótimo. Prazer em tê-lo conosco. Sem exageros aí, vamos. Mas é professor. Da PUC São Paulo. Fica orgulhoso quando eu lembro que é professor, sei disso. Claro. Né? Entre as suas atribuições. Não é o que está mais em alta no Brasil, mas a gente vai conversar sobre isso hoje, justamente. Mas você colabora para que mude. Professor seja valorizado. Volte a ser valorizado, exatamente. Economista Ricardo Montoro. Prazer tê-lo aqui, Montoro. Prazer é todo meu, viu? Você é coordenador do Programa Município Verde Azul, tá certo? Tá certo até semana passada, mas enfim, eu vou continuar não no. certo. Não Estou certo. Está certo, porque eu não vou nunca deixar esse programa, que é um programa que depois eu também vou discorrer sobre ele, mas eu estou agora numa assessoria mais parlamentar, Sim. ajudando a secretária Patrícia Iglesias. Então você está fora da Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Não, estou na secretaria, simplesmente mudei um pouco a função, nessa reestruturação. Porque eu fico preocupado quando eu anuncio aqui, cometo deslizes. Não cometeu nenhum deslize, é exatamente isso. Eu não tenho nem o meu cartão ainda é como coordenador do programa Município Verde Azul, que é um programa democrático, descentralizado e participativo. Obrigado, você é muito gentil. Leonor de Sá Machado. Prazer tê-la aqui, Leonor. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Você é presidente da Bridge Global. Exatamente, The Bridge Global é uma Pronunciei empresa... corretamente, quase corretamente. The Bridge Global é uma empresa de responsabilidade social que faz projetos de responsabilidade social no Brasil e em Angola. Angola. Então nós atuamos nos dois territórios. Muito bom tê-la aqui conosco. No nosso Daí o sotaque dela, né? Sim, sim. O sotaque todo mundo... Sotaque muito charmoso. Obrigada. Olha, o assunto hoje, sem dúvida alguma, o ministro da Educação, Cid Gomes, pediu demissão do cargo após gerar revolta entre parlamentares na base aliada e depois de afirmar que a casa tem 400 achacadores, Cid Gomes disse que partidos de situação têm o dever de ser situação ou então larguem o osso, saiam do governo. Os partidos aliados, liderados pelo PMDB, pressionaram o governo e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chegou a comunicar, né? Dizem que ele tinha sido informado, outros dizem que foi por iniciativa, mas chegou a anunciar ali, quando estava na presidência da mesa, que Cid Gomes era ex-ministro. Montoro, Viveiros, professor. Eu só queria começar, eu sei que vou fugir um pouquinho, né? Mas você vê, curiosamente, né, ele era o ministro da Educação. Aí vocês vão dizer para mim, né, tanto faz, ele podia ser ministro de qualquer área e o fato dele ter ido ao parlamento e falado o que falou desencadeou essa crise que nós estamos aqui hoje, mais uma, né? Parece que cada dia a gente tem uma novidade nesse país. Não precisa ter partido de oposição, né? Não precisa ter partido. O governo está... Na verdade, ele vazou uma conversa informal que ele teve com outras pessoas. E aí, como nós eu queria iniciar dizendo assim, né, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né, é que não é coincidência, mas parece que tinha que ser educação, né? Porque, em parte, eu acho que tudo que a gente está vivendo, né, nesse país, né, esse certo desmando, falta de perspectiva, falta de liderança,
como o Cid Gomes falou, quantas pessoas se salvam, né? Já teve uma música, lembra quando o Lula ainda era oposição, né? Uma música sobre os bandidos lá de Brasília, né? Um rock. E eu acho assim, quer dizer, a raiz do que a gente está vivendo é que a educação, infelizmente, né? E passamos governos até com sociólogos, gente com muita educação, mas não conseguimos ainda no nosso país, em 500 anos, já vão para 600 anos, reverter essa situação de que a educação ela vai indo, mas ela não é a prioridade. Qualquer país, Espanha, Coreia, que deu algum salto nas últimas décadas, teve a educação. Você imagina, eu sou de família, minha esposa é espanhola, você ia comprar o jornal de domingo para ver o Barcelona, o Madrid, você ganhava um livro. Não é que você tinha que pagar, como aqui, R$ 15 a mais, R$ 20 a mais para receber um livro da Folha, do Estado, de qualquer promoção. Não. Lá teve um período onde você... Por quê? Porque eles queriam que as pessoas lessem. Por que eles queriam que as pessoas lessem? Porque a mudança do país, estrutural, profunda, democracia, ela passa, é o mundo moderno. Não estou dizendo nem que é o único caminho que existe na história da humanidade. Não. Mas no mundo moderno, se a gente não tiver pensamento, raciocínio, planejamento. Eu brinco assim, às vezes um pipoqueiro em Nova York pensa mais do que o dono da fábrica de pipoca no Brasil. Mas, Fábio, eu vou interrompê-lo, algo que eu digo sempre aqui. Se o governo educar as pessoas, os brasileiros, eles aprendem a votar. Sem dúvida. É um dos pontos chaves, né? Não é o único. Impede. Impede. Viveiros, Montoro. Se você me permitir, Viveiros, eu primeiro queria fazer uma parte com o professor José Luiz Goldfaber, que ele manifestou a sua gratidão por ser professor. Eu me lembro que o Montoro, meu pai, ele às vezes ia numa cerimônia e chamavam ele doutor, senador, deputado, governador, tal. Ele interrompia e falou: o senhor esqueceu o professor. E ele nunca deixou a cátedra na PUC, exatamente. Ele nunca deixou a cátedra. Nós aqui, a família praticamente interferiu para que ele, durante o governo, não dava tempo de dar aula. Foi a época que ele interrompeu, mas dava algumas aulas inaugurais. Então ele realmente tinha muito orgulho de ser professor. Agora, entrando ao assunto do Cid Gomes, eu diria que a família Gomes é um exemplo de... Eu até admiro os dois, não tenho, mas é um exemplo de destempero político. O que a gente viu ontem na Câmara, eu tenho experiência desde, me lembro que faz 60 anos, e eu me lembro, o Montoro foi eleito presidente da Assembleia, o meu pai. Então eu tenho uma vida de acompanhar o parlamento muito grande. Eu acho que eu não me lembro ter visto uma coisa tão esculachada como foi a sessão de ontem e a intervenção do Cid Gomes apontando para o presidente da casa, né, dizendo que eu prefiro ser mal educado do que estar na lista daqueles que são achacados pela Petrobras. É muito grave na casa no parlamento brasileiro, que deveria e deve representar, ser a voz do povo brasileiro, existir esse tipo de debate mal educado. E esse tipo de debate, sim, é mal educado, não leva a nada, a não ser uma satisfação própria de jogar para fora o seu estilo raivoso, uma coisa que eu brinquei, evidente, eu tenho o maior respeito pelo governo, embora seja oposição, mas não precisa de oposição nesse país, porque é todo dia um escândalo, todo dia. O que houve ontem, um ministro da Educação fazer o que fez no Congresso, e ele era ministro quando fez, quando foi no parlamento e fez aquele destempero, o Cid era ministro da Educação, saiu de lá e pediu demissão. Talvez já tivesse pré-combinado, mas ele foi como ministro, né? E foi um espetáculo absolutamente vergonhoso que não vai deixar saudade. Eduardo Viveiros. O Mao Tse Tung tem uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: há uma grande desordem sobre o céu. A situação é excelente. É excelente para a gente entender o país, para a gente entender as relações políticas, para a gente entender o que está acontecendo. E a reação corporativa ontem no Congresso, as acusações que o Cid Gomes fez, e por incrível que pareça, né, dentro desse governo tão dividido, tão fragmentado, nesse momento, e em alguns momentos até parado, inercial, você tem uma situação que dá a oportunidade para um político como o Cid Gomes falar a verdade
sair como o vilão da história e provavelmente se descolar dessa situação política atual e ficar como a família Gomes, como o Cid Gomes faz, como franco atirador, né? O Cid Gomes tem artigos na revista Carta Capital, não sei se ainda tem artigo, o Ciro. E ele ataca o próprio governo, faz críticas até pertinentes, né? Mas no estilo que um autor aqui bem destacou, que é destemperado, agressivo, etc., né? Então, fica uma situação interessante, porque assim, ninguém está mentindo. Todo mundo está dizendo a verdade, né? Mas a visibilidade que a política está tendo para a sociedade, e isso a mídia tem o papel claro de fazer, de mostrar, é a visibilidade mais negativa que nós já tivemos nos últimos anos, nos últimos tempos. Então, vamos esperar, ver se essa situação excelente propõe, dessa situação excelente, saiam propostas que façam uma mudança qualitativa, uma reforma política, por exemplo. Nós estamos numa berlinda, na verdade, né? Porque acho que essa radicalização da situação, ela tem um foco na investigação do Lava Jato, né? Quer dizer, nunca se expôs... Que nome infeliz esse Lava Jato numa época que falta tanta água no país. Né? Isso aí mesmo. É muito feliz. É uma piada. Mas, de qualquer maneira, né? Quer dizer, a gente tem uma investigação que envolve empresários, né? Grandes empresários. Incrível imaginar, a gente tem na prisão hoje pessoas, na brincadeira aí do mundo que a gente vive de bis, né? São pessoas não são milionários, né? São bilionários, né? Outro dia perguntaram lá para um dos diretores da Petrobras: você está falando em real? Ele falou: não, estou falando tudo em dólar, né? Ainda mais agora que a diferença é grande. Então, essa realidade que a gente tem de uma investigação onde tem empresários, onde a gente tem agora algumas semanas, por isso aconteceu essa situação, a gente tem os políticos, né, incluindo os presidentes da casa. Quer dizer, vai ser muito dura a condução, porque qualquer momento tenso, o cara vai falar: mas você, tá certo? Você, quem é você? Né? Quem é o presidente da Câmara? Quem é o presidente do Senado? Né? Os dois, né? Os dois são investigados, né? Eles gostariam que a presidenta tivesse intervido junto à Polícia Federal para tirar os nomes. Acho que isso eles nunca vão perdoar. Mas parece, né, graças a Deus, que essa possibilidade dela tirar o nome não existe. E junto ao Ministério Público, muito menos. Exatamente. A independência do Ministério Público é total. Até aí. Então, essa investigação no Ministério Público coloca uma situação onde a gente vai enxergar claro, preto no branco, né? Dólares, quantos milhões, bilhões. Tá? Não sei se vocês viram, né? A presidenta, num dos discursos aí que gerou tanto panelaço, acho que ela deve estar em conluio com a empresa de panela, né? Porque cada vez que ela vai ao público é um panelaço, né? Ela falou da idosa, né? Corrupção é uma idosa no país. Daí eu ouvi, inclusive é hoje piada nos jornais da Europa. Essa frase. Virou piada, eu vi. Eu vi uma piada, né, mas uma ironia de que a presidenta não está muito por dentro, porque essa senhora idosa, ela deve ter tido uma filha, um filho, e hoje a neta dessa senhora idosa tem 12 anos, então a pessoa está acusando o governo do PT, que, tudo bem, é neta. Antes a gente teve, desculpa, mas outros governos que, por enquanto, a gente infelizmente tem a mesma desconfiança, né, dessas tramóias de bilhões, de propinas e tudo mais. Só que essa neta Peralta, ela extrapolou e virou uma jovem, uma adolescente de 12 anos, né, que não é mais milhões, são bilhões. Ela está chutando muito forte. Então, a questão que vai se colocar, a gente tem uma saída para isso. O Brasil pode se reinventar sem as propinas? Não sabemos, né? As empresas estão dizendo assim, o governo federal está dizendo: se a gente proibir essas empresas de executarem serviços, a gente não vai ter quem execute. Essa é uma questão. Existem empresas menores, vão abrir para concorrência externa, né? Porque os chineses estão de olho nesse mercado. Opa, os chineses estão prontos para chegar. Eles estão de olho em todo mundo. Leonor. Eu gostaria muito de fazer um comentário que vem muito na linha que o José Luís falou no início, e que tem a ver com uma coisa básica. Vamos falar de educação. Ou seja, nós estamos falando aqui, importantíssimo, de política, estamos falando do que está acontecendo, mas aquilo que eu sinto no Brasil é uma coisa extraordinária, que todo mundo fala muito, mas não se implementa.
Então, há decisões importantes sobre educação. A minha experiência é uma experiência africana também. Eu tenho projetos em Angola, onde a educação é priorizada. Então, estamos a falar de países de terceiro mundo, onde a educação é priorizada e são implementados programas de educação pelo Ministério da Educação. Então, é óbvio que o Brasil tem 200 milhões de habitantes e Angola tem 20 milhões, estamos a falar de um país muito mais pequeno, mas aquilo que eu penso que acontece no Brasil é que há demasiado diálogo e pouca ação. Então, há que implementar realmente políticas que trabalhem no sentido da educação. E fazer um projeto de educação no Brasil é muito difícil. Fazer um projeto de educação em Angola é absolutamente fácil. As portas dos ministérios, dos ministros, tudo está aberto para que se implementem esses programas. Quando se tenta fazer exatamente o mesmo no Brasil, todas as dificuldades são colocadas e normalmente não se consegue fazer. Então, aquilo que eu levanto com um comentário muito simples, porque gostei da sua intervenção inicial, o facto de oferecer um livro em Espanha é verdade, em Portugal isso acontece também. O Jornal de Sábado normalmente vem acompanhado de um livro para as famílias, muitas vezes não é um livro, é um DVD, ou o cinema é muito importante também. Mas aquilo que eu gostaria de deixar aqui é, por favor, parem de falar do que aconteceu em termos de política, porque todos os dias tem um evento. E vamos debruçar-nos um pouco mais sobre qual é a estratégia para dar educação ao povo brasileiro. Tem mais um aqui, olha. Tudo se fala de política. Pressionada pelos protestos no país, a presidente Dilma Rousseff anunciou as medidas anticorrupção que enviará ao Congresso, entre elas criminalização do Caixa 2 e do enriquecimento ilícito de agentes públicos e prevê mais agilidade para o julgamento de funcionários corruptos. Além disso, o governo quer que a lei da ficha limpa valha para todos os cargos de confiança no âmbito federal, inclusive em estatais. Eu não sei se quando leio isso daí, olha, funcionário público, quando é admitido no serviço público, tem que entregar a declaração de bens. É assim que funciona. Quando você toma posse como professor de uma universidade pública, você tem que ir lá e entregar a sua declaração de bens. E um projeto de pesquisa. Acho que é mais um projeto de pesquisa. Isso é dele. Mas, então, são medidas aqui, né? Lei anticorrupção. Mas nós não temos. É uma basófia. Eu li recentemente, e depois gerou muitos comentários, que vocês devem ter lido também, o artigo do Dr. Modesto Carvalhosa a respeito da lei anticorrupção, em que ele elenca mais de 15 atitudes que são absolutamente besteira. Não é verdade que está tendo uma lei anticorrupção. Essa lei é para inglês ver ou para a gente ver de uma maneira enganosa. Não existe nada de novo. Caixa 2, crime. Caixa 2 sempre foi crime, Caixa 2. Né? Praticava-se, mas não é por aí. A gente não vê uma atitude realmente explícita, clara do governo numa atitude anticorrupção. Né? Eu queria agregar um pouco ao assunto de anterior, que eu acho que é uma lástima se a gente não agregar. O problema é a questão da visão do político, que hoje é mal visto. O parlamentar é mal visto. Às vezes tem até receio de dizer que é parlamentar, que é deputado, que é senador. E ontem, juntamente com esse escândalo que houve, com essa briga que nada contribui para a imagem do político na Câmara, aprovou-se uma verba de bilhões para atender às emendas parlamentares. As emendas foram também aprovadas numa outra derrota do governo como sendo obrigatórias, o que me parece de um absurdo muito grande. As emendas parlamentares, cada parlamentar hoje pode destinar 10 milhões de reais aos seus redutos eleitorais. Um detalhe. E fora isso... Os novos, porque os antigos têm direito a 16 Perfeitamente. Milhões. Perfeitamente. Tem mais ainda. Então, essas emendas parlamentares, eu conceitualmente, eu sou contra as emendas. Eu acho que não tem sentido o fato de você ser parlamentar, você ajudar uma ONG. Primeiro, é uma fonte, aí nasce um pouco a corrupção, né? Então, eu acho que é muito a gente tem que preservar a classe política. Além disso, aprovou-se multiplicar por 3 o fundo partidário,
que vai contra tudo o que eu imagino em termos de reforma política, que é a existência de partidos representativos, ou seja, 4 ou 5, não dá mais do que isso num espectro político. Nós temos 30 partidos políticos hoje que, sem citar e sem ser leviano e irresponsável, que não representam ninguém, representam o interesse da sua direção e, na área eleitoral, fazem negócio com os partidos, né? Então, eu queria só agregar à discussão anterior do Cid Gomes, dizer que no mesmo dia foi aprovada multiplicaram por 3 o fundo partidário, que me parece um absurdo, e liberaram o dinheiro do orçamento que está restritivo, todo mundo está sentindo que está faltando dinheiro, o país não cresce, o país não produz, não paga imposto, mais de 2 bilhões ou 16 milhões para cada parlamentar. Isso é um absurdo e vai contra a classe política. Vivemos. Bom, essas medidas de anticorrupção, elas já são históricas, né? A gente já conhece a leis que não são aplicadas, ou leis que eram aplicadas em determinadas circunstâncias, processos que eram engavetados. A gente sabe muito bem como funciona a relação do poder político, executivo principalmente, com o legislativo e com o judiciário, né? A gente tem situações no Brasil em que as mesmas negociações políticas são feitas, as mesmas bases aliadas são compostas e há um céu de brigadeiro. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, céu de brigadeiro na Assembleia Legislativa. O governador aprova tudo o que ele quer. Eu não sei, deve ter algum segredo no manejo ecológico da política em São Paulo, que ele faz com que todos esses partidos que estão aí, PMDB, PP, PSC, PR, etc., participem da base aliada e aprovem tudo. Em certo sentido, também o prefeito de São Paulo tem conseguido ter um manejo político na Câmara Municipal, porque tem uma maioria e tem uma aliança sólida, para aprovar algumas coisas. Teve alguma dificuldade, mas está tocando a bola, né? Na seara federal, como o poder central é muito mais visado, né, você tem muito mais dificuldades. E essas dificuldades não foram só desse governo. O governo anterior também teve. O caso polêmico até hoje da aprovação da reeleição está aí para contar a história, né? Então, essas medidas elas são cumulativas, são repetitivas, são óbvias, né? Mas tem aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta, né? E a sociedade tem que acreditar nisso. O problema é a visibilidade que a política e os políticos estão tendo, totalmente negativa nesse momento. Se a gente continuar assim, a negar a própria política como uma atividade nobre, e hoje a gente recupera os gregos e romanos e outras dimensões aí da política liberal, por exemplo, mesmo a utopia socialista, se a gente continuar negando a política, nós vamos levar todos esses problemas para dentro de um ralo e ele vai ser tragado, né? A educação vai ser tragada, a saúde, etc., o combate à corrupção, pela disputa pura e simples, dura, pelo poder. É esse o ralo que a gente está na sociedade brasileira atualmente. Leonor. A disputa política. Bem, eu diria que o comentário do Eduardo sobre a visibilidade dos políticos que vai pelo ralo e que tudo o que é importante desaparece é exatamente isso que eu penso. Na realidade, há uma discussão política brutal. Quando disseram ainda há pouco que não é preciso ter oposição, porque a oposição são todos juntos, todos são oposição, às vezes dentro do próprio partido a oposição existe, como vimos. Um outro comentário que eu achei muito interessante, não existe uma atitude explícita, que o Ricardo disse, da lei de anticorrupção. Então, como é que num país onde os temas da corrupção graçam por todo o lado e onde todo mundo, no fundo, tem alguma coisa a ver com alguma coisa, como é que essa lei anticorrupção já não está clara, explícita e apresentada? E, mais uma vez, eu diria aquilo que eu sempre penso, que é há uma falta de ação no Brasil, há uma falta de dizer vamos para a frente fazer. Acabou a conversa política, não vamos pelo ralo com os temas importantes, que eu acho que é a mostra exata do que eu penso. Não é só falar de educação, é falar de educação, é falar de saúde, é falar das pessoas, dos brasileiros, e na realidade essa noção de que não tem que ser política, tem que ser simplesmente fazer coisas para as pessoas. A minha empresa não é uma ONG, é uma empresa privada, eu sou uma empresária, e aquilo que eu sinto eu queria fazer pelo Brasil mais coisas que eu não consigo fazer, precisamente por essas limitações políticas, porque a política passou a ser o mais importante, o tema mais falado. É importante discutir o que é que cada um fez e cada um disse, mas quando vamos ver o que é que se fez e o que é que se disse e o que é que se passou à prática, não vemos muito. Agora, em termos de corrupção, há que se dar um crédito a esse governo.
Foram 2.260 operações da Polícia Federal, de 2003 para cá, e mais de 3.000 funcionários, concursados ou não, de alguma maneira implicados em processos, demitidos, exonerados, Sim, é um etc. passo em frente. Né? É um passo em A frente. autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público total. Né? Acontece que a pauta política que está na mídia é sempre negativa. É sempre. Não se coloca um outro lado. Olha, veja, também se fez isso, isso, isso. Então, falta, por exemplo, o que a gente vê no debate político europeu, jornalistas, intelectuais e políticos das várias tendências discutindo, né, como a gente está fazendo aqui. Conversando. Né? Conversando. agregando, E apresentando somando propostas. análises e propostas. Tem um programa muito divertido na TV espanhola, na TVE, chama-se 59 Segundos. Né? Políticos e jornalistas das mais variadas tendências têm 59 segundos para fazer a sua intervenção. Quando vai dando 56, 57, o microfone começa a descer e a pessoa vai atrás. Né? E os debates são ótimos. Eu acho que tem alguns pontos, eu não sei se eu estou discordando do que o Ricardo falou, mas quando você fala assim, vamos dar um crédito, porque tem 2.000 e tantas investigações. Ou é porque agora está se investigando, mas infelizmente, eu discutindo, né, na PUC, tem gente que defende, né? Tem gente, vamos dizer, que apoia o governo e que me decepcionou muito por um histórico, ético, tudo, que diz assim, se a corrupção é tão alta, é porque muita coisa está sendo feita. Você entende? Quer dizer, principalmente o governo federal, tem distorção. que tem, vamos dizer assim, você quer empreender grandes obras, estradas, transporte, transposição de água, enfim, tantos problemas que a gente tem, perfuração de poços, do petróleo, ou vamos para a Europa lá, os cataventos da energia eólica, tem tantas opções, mas o que está assim, você lembra, meu pai falava para mim que na época do Adhemar de Barros ele dizia, rouba mas faz, né? Não é as mesmas palavras, né? Porque são meio ofensivas, mas dá a impressão que se você negocia essas negociatas das propinas, né, é porque você está empreendendo. O governo federal, né, fez tanta coisa e agora a gente está vendo qual é o pano de fundo dessa negociação. O que dói, né, quando a gente fala da educação, é que, por exemplo... O duro é ter que fazer isso para fazer alguma coisa. Essa é a coisa mais dura da política no Brasil. Então, é isso que a gente vai, em algum Mas é uma fase momento, que tem que se passar, pode ser tem que se agora, passar eu espero por que seja agora. por esse Historicamente. A gente sabe que em algum momento isso ia ter que parar. Tá certo? Porque, senão, é o que ela falou, a gente tem um projeto, por exemplo, eu atuo na Prefeitura do Rio, numa área de leitura para a educação. Tá? Então, tem um projeto que sabe o seguinte, quer dizer, quanto mais escolas de tempo integral nós tivermos, melhor será o desempenho da criançada. Né? Isso todo mundo sabe, mas qual é o problema de escolas de tempo integral? É a construção das escolas, precisa de muito mais escola, porque as escolas têm um turno de manhã para uma moçadinha, outro à tarde para outra. Então nós precisamos mais escolas físicas e precisamos contratar professores, capacitar e tudo mais. Agora, quando a gente vê que o dinheiro é tão fácil, você entende? A gente fala assim, o cara, ele fala na televisão, né, na CPI, ou depois a gente vê os depoimentos lá na delações, né? Nós estamos falando de muitos bilhões, não sabemos, isso nós estamos só da Petrobras. O comentário europeu a que se referiu a professora é exatamente esse, né? Que não é possível ser tanto. Onde vai guardar? Tem que montar uma empresa para guardar 80 bilhões de dólares que foi desviado. É uma coisa muita educação. Muito banco, né? É muito banco. Se né? você me permite, eu acho a defesa mais hipócrita que existe da atual situação é essa que você se referiu, que algumas pessoas se defendem dizendo, não, só assim se faz. Né? E isso é o fundo do poço, é entregar todo tipo de ética, de padrão de conduta para o lixo. Né? Quer dizer, então tudo, se para fazer uma estrada é necessário você pagar propina, então... Não é para fazer uma estrada, é para ensinar, para fazer um projeto de educação. E o seu depoimento eu achei muito importante e quase que histórico. Né? É uma pessoa que vem para o Brasil com o intuito de progredir, de investir numa área fundamental que é a educação e tem dificuldades. Não há dificuldades, evidentemente, eu não sei a sua situação, mas eu digo, não é dificuldade necessariamente financeira, é dificuldade de política. De operacionalizar. De operação, quer dizer, o Brasil está fechado. Né? Exatamente. Então, há que se mudar. E também não se justifica, também se roubava. Se roubava no passado,
pegaram agora, então tem que punir agora, tem que ir em frente agora com o que está acontecendo. Nenhuma desculpa, nenhuma defesa será válida, serão todas hipócritas. E o pior, Preciso- nós estamos preciso de aqui, estamos com instantezinho essa equipe bonita trabalhando, né? Do outro lado da tela, pelo Brasil afora, e tem gente assistindo lá no Ceará, tudo, pela internet, tá cheio de gente, desculpa, porque, só para completar isso, outro dia uma matéria de um super filósofo lá da USP e tal, dizendo assim, não, o ódio está crescendo contra a presidenta, mas é uma coisa, na verdade é uma visão psicológica, filosófica, é uma projeção nossa, porque nós temos esse dilema, porque tudo na vida tem uma propina. Exatamente. A população brasileira, eu trabalho em tantas áreas, né, na universidade. Não sei onde é que a censura acho que no mundo- chega, Zé Mas a Copé. sociedade brasileira Tá não é. trabalhando, meu. A tá sociedade trabalhando, tá brasileira não é suando. corrupta? Não, Não? não, Não? não. Tem certeza? Ué, Deixa eu... você saia daqui hoje à tarde, até você chegar em casa à noite, para num café, compra um cafezinho, entra numa reunião. No com os trânsito, amigos. as pessoas transgridem a lei toda hora. Na relação com o poder, dos mínimos poderes, desde da entrada do seu prédio Tá, quanta até corrupção? o policial Pergunta pra na ele, pra ela, estrada. pra ele. A Quantas sociedade corrupções brasileira fizeram é corrupta. Vamos ver Por quanta isso que eu corrupção digo, a aqui nessa situação mesa. é excelente para a gente Você aproveitar corrompeu, para foi fazer. corrompido hoje? Não, de Hoje? certa maneira, não. Ontem? Não, De ontem? não. Semana passada? Mas Mês passado? os alunos sempre me assediam para pedir nota, por Quanto que exemplo. nós recebemos para vir aqui no programa do Zé Copé? Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou sentindo é que as relações na sociedade brasileira, isso é histórico desde a colônia, de todos os tempos. Desde Você não vai da dizer carta, que é culpa do peri- português, tá? o escrivão, o Caminha já pediu emprego lá para Paris, em Portugal. Na carta ao rei. Então, Olha, isso é uma coisa. Agora, perfeito. o grau que tem tomado e a visibilidade que isso tem tomado é essa oportunidade para a gente varrer isso do mapa. Né? Por que o orçamento da Câmara aumentou, o fundo partidário está aumentando? Porque já estão se prevenindo, porque a grande discussão da reforma política é o financiamento público de campanha. Perfeito. Né? Para evitar a corrupção. Eduardo, só um instante, é que hoje é quinta-feira e nós temos conosco as dicas da AFIPESP, trazendo informações para ajudar a reduzir o consumo de água. Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, todos nós... Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, precisamos estar conscientes que a água é um bem finito e que sem ela é impossível existir vida. O momento atual exige economia de guerra. Esta é a palavra de ordem, economia. Não dá para relaxar. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa precisa de 3,3 mil litros de água por mês, cerca de 110 litros por dia para atender suas necessidades de consumo e higiene. No Brasil, porém, cada pessoa chega a gastar mais de 200 litros por dia. Temos que aprender a economizar e urgente. E eu pergunto a você, né? Você que selecionou 12 dicas que podem ajudar a reduzir o consumo de água e ainda diminuir o valor da conta. É isso mesmo? Pois é. Preocupada com a grande falta de água que atinge a cidade de São Paulo, a AFIPESP também adotou medidas de economia tanto aqui em São Paulo como em todas as unidades de lazer e unidades regionais. A adoção de hábitos simples vai contribuir. Acompanhe as dicas. Dica número 1. O banho deve ser rápido. Se o tempo passar de 15 para 5 minutos, cerca de 90 litros de água podem ser economizados. 2. Feche o chuveiro quando estiver se ensaboando. Isso reduz o tempo do banho e economiza cerca de 80 litros de água. 3. As mulheres podem economizar ao desligar o chuveiro enquanto lavam o cabelo. 4. Para os homens que fazem a barba com a torneira fechada, há uma economia de 11 litros de água. 5. Fazer a barba em 5 minutos gasta 12 litros de água. Fazer a barba no chuveiro diminui o consumo para 2 litros. 6. Economize mais de 11 litros de água escovando os dentes com a torneira fechada. 7. Além de manter a torneira fechada enquanto escova os dentes, utilize um copo de água para enxaguar a boca. 8. As crianças também podem ajudar. Ensine-as a fechar bem a torneira após a sua utilização. 9. Mantenha um balde no chuveiro para reter a água que corre até que ela aqueça. Utilize essa água para lavar banheiro, cozinha, até regar as plantas. 10. Não utilize o vaso sanitário como lixeira.
Jogue o papel higiênico, algodão, absorvente, qualquer outro resíduo no lixo. 11. Não use a descarga se não houver necessidade. Cada vez que ela é acionada, por 6 segundos, o gasto é de 10 a 14 litros de água. 12. Verifique se não há vazamentos. Um buraco de 2 milímetros no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas d'água, de 1.000 litros, 3.000 litros de água. E por hoje é só. Quem quiser mais informações, basta acessar o site do portal do Governo do Estado ou da Sabesp. Gisele de Souza, sua gentileza mais uma vez com aqueles que acompanham o Gente que Fala. Gisele, uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e para você, Zancopé. Gente que Fala retornará em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje o jornalista, professor, doutor em Ciências Sociais, Eduardo Viveiro de Freitas, Viveiros. Né? Isso. Eu cometo aqui alguns deslizes, como disse ao Montoro há instantes. Economista Ricardo Montoro, também a Leonor de Sá Machado, que é presidente da Britchell Global. E recebe a medalha Ruth Cardoso. Uhum. Quando será a cerimônia? Na próxima segunda-feira, dia 23. Sim. Fala mais um pouco dessa Ok, dessa além honraria. dos projetos de educação, eu trabalho também com projetos de violência doméstica, cirurgia reparadora para mulheres vítimas de violência doméstica. Fiz 2 projetos já no Brasil,
um deles com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em que a Debrich propôs à sociedade fazer cirurgias a mulheres que foram vítimas de violência doméstica através do SUS, priorizando o atendimento dessas mulheres. Nós temos mulheres na nossa sociedade que esperaram 12 anos, 16 anos para fazer uma cirurgia reparadora de uma agressão feita pelo marido, pelo namorado. Então, neste momento, o nosso projeto recebeu cerca de 1000 e tal chamadas, nós acabámos por reencaminhar 180 mulheres e tratámos já 30 mulheres. Não quer dizer que sejam 30 cirurgias, quer dizer que foram 30 mulheres. Às vezes, cada uma leva mais, tem que fazer mais do que 6, 7 cirurgias, porque estamos a falar de mulheres que levaram 20 facadas, mulheres que foram queimadas com ácido, mulheres que atiraram gasolina e pegaram fogo. Então, tem situações absolutamente dramáticas. Nós fizemos esse projeto, a Debrich, em São Paulo, e depois houve uma continuação desse projeto para Mato Grosso, e neste momento... Como as mulheres são inseridas, se beneficiam desse projeto? Essas mulheres, elas ligam para um número 0800, o projeto agora está a funcionar no Mato Grosso e não em São Paulo, ligam para um call center, acabam por criar uma ficha que é feita por psicólogos, esse atendimento depois é todo classificado, entregue para os hospitais do SUS que estão a fazer o programa, e essas mulheres são tratadas e são agilizadas para passarem à frente das outras. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Merecida a honraria. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Professor José Luiz Goldfarb. José Luiz Goldfarb. Ciclo na Casa das Rosas discute a complexa relação ciência e arte. Pois é, essa já é uma iniciativa contra a maré, né, que a gente estava falando antes. A Casa das Rosas é um casarão dos poucos que sobraram, né? Vocês lembram, nos anos 80, aí a gente acordava e um casarão tinha... Sim. Um passarinho passou a noite ali, derrubou uma bomba e o casarão implodiu. Né? Sumia na Paulista. Na Paulista. E sobrou poucos casarões. A Casa das Rosas é perfeitamente preservada, né? É um equipamento, é um lugar lindo, é um equipamento do governo do estado. Foi uma negociação muito boa, público-privado, porque o prédio que tem do lado do Alameda Santos, prédio lindo, moderno, ele cuida do jardim, né? Então o jardim está garantido, mesmo quando a casa está em reforma, o jardim está perfeito. E a Casa das Rosas tem uma série de atividades ligadas à literatura, à poesia, né? Eu participei desse processo há uns 10 anos com a Cláudia Costin, quando ela era secretária, né, para reinaugurar a Casa das Rosas. E agora eu estou dos dois lados, né? Eu participo do Conselho da Casa e sou professor da PUC. Então a gente fez uma parceria para, usando aí a metáfora, assim, aqueles jardins maravilhosos, né, a gente rechear com conhecimento e trazendo professores, né, do meu grupo na PUC de História da Ciência. Todas as quinta-feiras, começamos no início de março, vamos até o final de abril, absolutamente gratuito, é uma parceria da casa com a PUC, que banca a coisa, e a gente está expondo nessas atividades, nessas oficinas, são 2 horas, né, com exposição, muitas ilustrações, né, a história da ciência, mas nessa interface que pouca gente conhece, né, entre arte e ciência. A gente pensa que a arte é uma coisa e ciência é outra. E, na verdade, como formas de compreensão da natureza. Hoje à noite, por exemplo, é uma professora formada em Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém, em música, história da música, e depois voltou para o Brasil, ela é brasileira, Carla Bromberg, ela fez um doutoramento em história da música. E a gente vai descobrir, por exemplo, que o pai do Galileu já um pouquinho mais conhecido, né, aqui no Brasil, o pai do Galileu era um músico matemático. Como músico matemático? Naquela época, cálculo era algo aprendido junto com a música, né? E o pai do Galileu, que influenciou, né, direcionou o filho, né, tinha essa formação. E a Carla é especializada nessa fronteira entre música e matemática. Eu falei do Mário Schember, né, há umas 2 semanas, vou falar de novo em abril, que era um físico e era um crítico de arte. Então, eu falei na primeira vez sobre o trabalho dele em crítico de arte, e na segunda, como o nome da Casa das Rosas é o Haroldo de Campos, grande pensador, estaria hoje em dia, não sei que ele já morreu, mas não sei o que ele estaria pensando de tudo isso que está acontecendo, ele era muito encucado, né, com a realidade, mas a gente vai mostrar um diálogo que aconteceu nos anos 80, entre o poeta Haroldo de Campos e o físico matemático Mário Schember. E os dois dialogaram, então a gente vai retomar esses diálogos. A gente tem literatura e alquimia, né? Tem muita coisa
que veio da química, da alquimia que vai para a literatura. São várias interfaces, né? No fundo, é para provocar um pouco a nossa população, voltando ao nosso tema político, né? Porque, por exemplo, Estava indo tão bem. Estava indo tão bem o assunto da ciência é mais um tema interessante, e voltando à nossa polêmica aí com o meu brasileiro, por exemplo, nós temos alguns garotos, com pouco que já se fez em periferias, por exemplo, puxando a sardinha onde eu estou lá no Rio de Janeiro, né? O pouco que já se fez em algumas regiões de conflito, e que foram também a Cláudia Costin, que foi a secretária lá, ela trabalha... Ela é secretária ainda? Ex-secretária, ela foi para... Não, ela está no Banco Mundial, na diretoria de educação, trabalhando muito na África. Ela esteve no Senegal agora, a África está num momento, como ela falou, muito... A Cláudia, ela vai montar tendas no Líbano para atender o pessoal da Síria que ficou sem escola e sem pai nem mãe. Mas, enfim, o pouco que já se fez, nós temos meninos, basta procurar na internet, que estão conseguindo estudar no MIT, em Harvard. Que beleza. Né? Brasileiros da periferia que dão um baile em alguns filhos das classes mais cheios de dinheiro. Tem o projeto do Miguel Nicoleles na Federal do Rio Grande do Norte também, que ensina as crianças através do método científico. Já está tendo resultados desse tipo. Então essa é uma aposta que a gente faz. Queria dizer, né? uma coisa que é, nós fizemos em Angola agora este ano um projeto que ensina às crianças a importância da matemática e das ciências para que elas escolham profissões técnicas no futuro. O Brasil precisa de técnicos, mas eu não vejo nenhum projeto no Brasil que explica às crianças que a matemática não é uma coisa assustadora. Precisaria pegar o método do pai do Galileu de ensinar... É o computador, é a internet, é a web. Como somos um povo musical, né? Pegar o método do pai do Galileu e de ensinar matemática com música. Não, a matemática é a base da música. A maior dificuldade das crianças é a matemática. Mas, gente, nós tivemos aqui sentado na cadeira da Leonor algumas semanas atrás, quem quiser procura na internet, o Gessé Andarilho, né? Um menino que empacou no quinto ano da escola. E como ele falou, fundamental, eu sou PhD em quinto ano, porque eu fiz 7 anos no quinto ano. Ele parou no quinto ano. Né? Naquela época tinha repetição, depois não tiraram, que também não resolveu, deixar passar não resolve nada, acaba terminando sem saber nada igualmente. Né? Mas o Gessé depois vira um escritor, e aqui nessa mesa, vocês não imaginam, está tudo registrado aí, né? Do jeito que fala. Teve alguém que fez um comentário um pouco assim, mas tem gente que justifica, o pessoal estava falando mal do Bolsa Família, não, que a pessoa acaba vagabundice, não sei o que lá, talvez quer justificar que é a pobreza, tal. Olha o menino aí que veio da pobreza, mas foi para frente, tudo. Daí ele virou, ele se ofendeu, né? Ele virou e falou assim, e como você explica a vagabundice, a ladrãozice dos ricos? Também é a riqueza que faz isso? Boa! Exatamente. Bom pensamento. Deixa eu aproveitar aqui. Solange do Rio de Janeiro. Cid Gomes se deu mal. Foi falar do PMDB, se deu mal. Tem mais outras mensagens aqui. É oportuno lembrar que o grande pelas redes sociais, que é grande o apoio a Cid Gomes pelas redes sociais, é o Jaime do Jardim Bom Filioli. Grande Jaime. Exato. Tem... Sempre. Nosso indefectível Jaime. Rogério, no Paraná. Se desse para apenas ouvir o sotaque da convidada, que maravilha. Eu falei de cara. Rogério, ai, terrinha boa. Rogério do Paraná. Você tá de entender que a nossa voz não está agradando. Hoje sou eu. E o Neto está ouvindo? Está acompanhando a gente na Califórnia ou você não conseguiu contato? Em St. Louis. Eu acho que eles estão, por alguma razão... Estou na escola, porque eu não consegui o contato hoje. Por alguma razão é bom. Por alguma razão estou na escola. Bem pertinente, uma razão nobre, está na escola, né? Bem pertinente ao assunto. Aqui. Por que o Brasil ainda não conquistou nenhum Nobel? Lembrando que países como Argentina e Paquistão já conquistaram os seus. É Laurir Lima, do Rio de Janeiro. Eu esclareço a ele, o Miguel Nicoleles é cotado para ganhar o Nobel. Então eu acho que tem dois aspectos. Das pesquisas que ele está fazendo. Que pode disputar. Não é difícil. O Nicoleles é uma grande aposta que a gente faz, e eu ainda espero, né, eu sou amigo dele, já participamos de alguns debates, eu acho uma figura maravilhosa, né? Pena que a Copa do Mundo, a abertura, eu conheço até a pessoa que organizou aquela abertura, péssima abertura, o negócio dele durou meio segundo. E o fechamento. Eu tinha ido buscar uma pipoca, estava lá no clube assistindo. Pode fazer a abertura e o fechamento. O fechamento a gente nem menciona. Eu tinha ido buscar uma pipoca, eu perdi o Nicoleles na abertura da Copa, que o menino levantou e deu chute na bola. Mas Ninguém viu. Ninguém viu. Durou 3 segundos. Foi uma beleza aquela abertura da Copa, já anunciando o fechamento. Mas a pergunta é a seguinte: a primeira coisa
corrigindo rápido, né? Quando a gente fala Argentina já ganhou, parece que a Argentina não devia ter ganho, né? Bom, então tem que dizer o seguinte, a Argentina teve uma primeira metade do século XX, o que mostra que a América Latina não tem que ser necessariamente república de banana, né? A gente teve uma metade do século que o Einstein foi lá, ele até parou no Rio de Janeiro, mas ele estava indo para a Argentina. O metrô da Argentina é igual ao metrô de Nova York, Paris, é um metrô, Lisboa, tudo construído como deviam ser os metrôs, no começo do 20. O nosso, você sabe... Mais de 30%. 70, mais de 30% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade. Aqui a gente está batendo em 18. Exatamente. Então, isso que ele falou. Não é para a Argentina tem uma tradição científica, literária, tudo, que infelizmente dá um baile na gente. Né? Então, não dá para dizer a Argentina, ela está mais próxima da Espanha, de Portugal. Então. Agora, nosso problema, eu vou dizer para vocês uma coisa que me preocupa. O indicado ao Prêmio Nobel, ele também é consultado os seus pares no seu país. O meu medo, eu vou dizer para vocês... Comunidade. É que, exatamente. Como a comunidade aqui, a gente vê... Você não vai gostar assim, a gente vê a comunidade política, essa influência... Não às vezes, se apoia. Não se apoia. Exatamente. Eu tenho medo, com o Mário Chembre, que eu estudei a fundo, foi meu tema de doutoramento, tudo, eu cheguei a detectar, não consegui... comprovar, então não está na minha tese, né? Mas eu cheguei a detectar uma certa resistência de alguns brasileiros do tipo assim, ele era bom, mas não era tão bom, entendeu? Porque eu acho que o pessoal tem um politicamente também, politicamente entendeu? tem uma diferença. Entra a política da história. A mediocridade também. A gente não tem Nobel e também não tem Papa, mas não é porque a gente não está tão preparado, né? Olha, o Carlos Alberto Jardim, Carlos Alberto Júnior de Santo Amaro, está acompanhando a gente aqui. O Eduardo, Luciano do Tatuapé, diz ele para o Viveiros. O numerário para a compra de votos para a reeleição do FHC veio de Caixa 2. É o Luciano do Tatuapé, Viveiros. Olha, tem um livro, inclusive, com depoimento de um deputado de um estado do Centro-Oeste, se eu não me engano, que conta essa história e documenta e fala que vários parlamentares receberam até R$200 mil para votar pela reeleição. Mas aquilo que o Montoro falou, parece que o passado no Brasil não escreve história. Lamentavelmente. Norma da Lapa, para Leonor. Norma, a senhora saberia a porcentagem oficial do número de mulheres agredidas por ano no Brasil? Eu diria que 50% das mulheres que morrem no Brasil morrem vítimas de violência doméstica. Não posso dizer números agora, mas percentualmente é um valor inenarrável. É só ver o número de estupros, né? Mais de 50 mil num ano. Josué Vaz, do Campo Limpo, temos que economizar água. 70% do planeta é usado em produtos, em agrícolas e empresas. Não entendi exatamente. Josué Vaz, de Campo Limpo. O grande gastador é justamente a agricultura, né? 70% a 80% a gente tem que buscar soluções mais por aí. Nesse ponto, Israel, né, já tem até algumas regiões aqui no interior de São Paulo que eu acompanho, que têm interagido, contratado serviços, né? Porque como Israel não tem água... Eles têm uma tecnologia super de apurada. Economiza, né? Que é o sistema de gotejamento. Né? Eu sempre conto essa história quando a gente volta para a água, né? Questão de educação, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui visitar a prima do meu pai, lá perto de Tel Aviv, né? Eu fui lavar a louça, porque ela cozinhou um jantar maravilhoso, da titia e tal. Eu falei, deixa que eu lavar aquela coisa, deixa que eu lavo a louça, né? Quando eu comecei a lavar a louça, ela levantou tremendo, assim, falou... Querido Zé Luiz, não lava mais a louça. Na minha casa, não. Estava gastando muita água. Totalmente errado, tudo errado. Desperdiçando água. E a gente, na verdade, cresceu nesse desperdício. E é uma... Agora, a molecada, eu estou lá nas escolas tal, da periferia, estão crescendo, é uma geração mais consciente. E que também com raiva da corrupção. Vai ser bom essa nova geração. Natan de Goiás, né? O que aconteceu com aquele PT dos trabalhadores? Né? Eu não saberia responder para você não, viu, Natan? Não sei. Mas aí ele diz Fala para ele ler o livro do Lincoln Seco e as últimas entrevistas que o Lincoln Seco deu sobre essa história. É demolidora. Ok, Natan, está aí a indicação. Ricardo Montoro, por que será que é tão difícil para a LESP, Assembleia Legislativa, abrir CPI e investigar o cartel aqui em São Paulo? É o mesmo Jaime que pergunta, né? Eu tenho uma posição muito formada que eu acho que usar a maioria que o governador tem na Assembleia para impedir a criação de CPI
Eu não concordo. Eu, se fosse parlamentar nesse momento, eu teria uma certa rebeldia com relação a isso. Tem que ser montada. A fiscalização não pode ser feita só para divergência, para a oposição. A fiscalização tem que ser para o governo também. A Lúcia diz que, Montoro, a corrupção brasileira está enraizada no Congresso Nacional. É a Lúcia que está acompanhando. E ainda a Eva do Cambuci faz referências aqui Se eu puder, em 15 segundos, quer dizer, no fundo... 59 segundos. Eu acho que a oportunidade, como o Viveiros afirma, é uma oportunidade que nós temos, a questão política, de batalhar realmente pela reforma política, né? Quer dizer, a corrupção seria muito menor, seria muito mais autêntica a eleição se ela fosse distrital, se fosse no seu espectro de conhecimento distrital, não universal, não assim que você tem que procurar voto desde o sul, desde da Ilha Solteira até Araçatuba, você ficaria restrito. Muito grande. Você ficaria restrito a sua. Isso dá um programa inteiro, mas enfim. Mas a gente volta ao problema que ele levantou. Por que não aprovam? É que nem você falou, por que não aprova a educação melhorar? Exatamente. Se a gente pensar que eles querem se manter... E quando alguém faz uma proposta de uma constituinte exclusiva para reforma política, sem continuidade dos mandatos, para que não haja vícios, né, as pessoas atacam. Então não tem como. Se você der a reforma política para os políticos que aí estão, eles vão fazer no figurino deles. Eu acho que se a população sair às ruas, eu acho que a coisa pode melhorar. Eduardo Viveiros, agradeço a gentileza de participar do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, é um debate muito estimulante. É um período, como disse o tal do Mao Tse Tung, né? É uma situação excelente. Tal do Mao Tse Tung. O tal, né? Do passado. Grande Mao Tse Tung. Obrigado. A tua situação é excelente. Estava com saudades, viu, Zancopé? Que bom. Leonor, mais uma vez, parabéns por estar recebendo a medalha Ruth Cardoso. Muito obrigada. E muito obrigada por ter vindo ao programa, pelo convite. Foi ótimo. Agradeço a tua gentileza. Obrigada. Professor Goldfarb, é hoje Casa das Rosas? Hoje, 19h30, Casa das Rosas, entrada franca, muita ciência, muita educação, muita literatura. Muito grato por ter vindo. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, na produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.